Cachorro Caramelo é salvo de Piton gigante quando menos esperava. Eles apareceram. Você não vai acreditar no que aconteceu com Caramelo, o cachorro Caramelo que vivia nas ruas e que foi salvo de uma Piton gigante justamente quando menos esperava. O que parecia um encontro perigoso se transformou no começo de uma história de coragem, amizade e superação que uniu uma vila inteira em torno da proteção da floresta e da cultura local. Acompanhe como, ao longo de um ano, Caramelo e seus companheiros enfrentaram desafios inesperados, descobriram segredos antigos e criaram uma rede de solidariedade que mudou para sempre o destino daquele lugar. Se você gosta desse tipo de história, aproveita para curtir o vídeo, deixar nos comentários de onde está assistindo e se inscrever no canal para não perder os próximos capítulos dessa emocionante jornada. Sua participação é muito importante para que possamos continuar trazendo conteúdos inspiradores e cheios de esperança. Vamos juntos acompanhar cada passo dessa aventura que mostra que, com união e amor, até os momentos mais difíceis podem se transformar em vitória. O sol ainda não havia despontado por completo no horizonte quando o primeiro latido ecoou pela vila. Era um som conhecido, insistente, quase rotineiro, vindo do quintal da benzedeira. Mas naquela madrugada abafada, havia algo diferente na entonação. Era um latido entrecortado, urgente, como se as patas do cachorro Caramelo tremessem sob o peso de algo invisível. A vila, pequena e acolhedora, ficava no sertão nordestino, cercada por caatinga e bananeiras que dançavam com o vento. As casas de taipa se alinhavam como peças de dominó em torno da praça central, onde a igreja branca mantinha as portas sempre abertas, seja para as orações ou para aliviar o calor do meio-dia. Lá, o tempo andava devagar, mas aquela manhã prometia acelerar corações. O cachorro Caramelo, conhecido por todos como o vigia da vila, era figura constante nos bancos da praça, nas festas juninas e até nas novenas. De pelagem dourada, olhos espertos e uma cauda que não parava de balançar, era livre como o vento, mas fiel à benzedeira. Ela não lhe dera nome, dizia que ele já carregava o dele nos pelos, Caramelo. Naquela manhã, Caramelo havia acordado com um cheiro. Algo no ar estava diferente. O mato estava quieto demais, como se os grilos e os sapos tivessem feito um pacto de silêncio. O cheiro de terra molhada, sempre reconfortante, vinha agora misturado com algo denso, um cheiro úmido, ancestral, carregado de umidade e ameaça. Caramelo avançou pelo quintal em direção ao capim alto nos fundos. Seus passos eram cautelosos, farejando o chão como quem lê uma carta em voz baixa. Então ele parou. O faro aguçado identificou o movimento. As folhas tremularam sem vento, e o chão pareceu respirar. Quando a Piton surgiu, era como se uma sombra líquida tivesse escapado de um pesadelo. Enorme, enrolando-se sobre si mesma, os olhos pequenos e frios da serpente se fixaram no cão. Caramelo recuou, tentando latir, mas o som saiu preso na garganta. As pernas hesitaram. Era o tipo de ameaça que nem mesmo o instinto sabia lidar. A Piton deslizou pelo solo, silenciosa como um sussurro, pronta para envolver o cachorro em seu abraço esmagador. Do outro lado do quintal, a benzedeira preparava o café. Sentia que o dia seria estranho. Desde a noite anterior, um zunido persistente rondava sua cabeça. Era como se a mata quisesse falar, mas ela ainda não entendia a língua. Foi então que ouviu o latido, seco, interrompido. Deixou a chaleira no fogão e saiu com a mesma firmeza com que enfrentava as cólicas das parturientes ou os temores das mães aflitas. Encontrou a cena emoldurada pela luz tímida do amanhecer em Caramelo, acuado, e a Piton erguendo o corpo, pronta para o bote. Ela não gritou. Não correu. Apenas fechou os olhos e murmurou palavras que não pronunciava há anos. Palavras que seu avô rezador lhe ensinara, quando a terra ainda respondia aos chamados da fé. No exato momento em que a serpente se preparava para atacar, o capim se abriu com violência e 3 figuras inusitadas saltaram diante dela. Eram tamanduás. 3, de médio porte, focinho erguido, patas firmes no chão. Não atacaram, não rosnaram. Apenas se postaram entre Caramelo e a Piton, como guardiões silenciosos. A serpente hesitou. Por um momento, o tempo congelou. Os olhos da serpente fixaram-se nos animais, e então,
Como se uma força invisível a empurrasse, ela recuou, sumindo no mato da mesma forma misteriosa com que havia aparecido. Caramelo permaneceu parado, os olhos arregalados, o peito arfando. A benzedeira ajoelhou-se ao seu lado, envolvendo-o com os braços. Os tamanduás se foram, como se nunca tivessem estado ali. Mas o cheiro no ar permaneceu. Na vila, o boato correu rápido. Diziam que a benzedeira tinha voltado a fazer seus feitiços. Outros juravam ter visto uma cobra do tamanho de uma cerca. As crianças inventavam histórias sobre bichos da mata que protegiam os bons e puniam os ruins. No fim do dia, todos estavam inquietos, mas ninguém conseguia explicar. Naquela noite, a benzedeira acendeu uma vela para o santo do dia e outra para os encantados da mata. Sentou-se com Caramelo deitado a seus pés e pegou um livro antigo, que cheirava a poeira e ervas secas. Entre as páginas, encontrou um desenho feito a carvão, uma clareira, um círculo de pedras e uma serpente enrolada no centro. Na margem do desenho, uma anotação escrita à mão: quando a terra calar, os guardiões virão primeiro. Ela fechou o livro devagar e olhou para o cachorro. Ele dormia profundamente, mas os olhos, mesmo fechados, ainda pareciam atentos. Nos dias que se seguiram, a natureza começou a dar sinais. As cigarras pararam de cantar. O chão da estrada de barro ficou mais rachado do que o normal, mesmo sem tanto sol. O açude baixou 2 palmos. E uma planta diferente começou a nascer nos quintais, de folhas roxas e cheiro forte. A benzedeira notou primeiro. Embaixo do pé de cajarana, uma dessas plantas crescia em volta de uma pedra esculpida. Ela limpou a terra com as mãos e viu símbolos entalhados, e círculos, espirais, formas que pareciam animais. Reconheceu um dos desenhos. Era idêntico ao do livro antigo. Caramelo, sempre por perto, farejou a pedra e então correu em círculos, latindo, como se chamasse por algo que ainda não estava ali. Naquela mesma tarde, uma criança da vila trouxe um caderno de desenhos para a benzedeira. Disse que o irmão mais novo, que não falava, havia começado a desenhar a mesma pedra que ela encontrara, mesmo sem nunca tê-la visto. Ela sentiu um calafrio percorrer a espinha. Nos arredores da vila, o capim crescia alto e abafado. O cheiro de terra molhada persistia, mesmo sem chuva. A mata, silenciosa, parecia em espera. E Caramelo, embora voltasse à sua rotina de visitar a feira e correr atrás das galinhas, mantinha as orelhas sempre em alerta. Na noite seguinte, os ventos começaram a soprar diferente. Vieram do sul, trazendo folhas secas e um zunido distante. A benzedeira acordou com o som. E Caramelo já estava de pé, o focinho apontado para a janela aberta, como se soubesse que o silêncio do capim alto não havia terminado. Apenas estava começando. Na manhã seguinte, a vila acordou envolta por uma névoa fina e úmida. A névoa não era comum naquela época do ano. Agosto costumava ser seco, de céu limpo e vento quente, mas naquela manhã o ar parecia pesado, o cheiro de mato e barro se misturava com um aroma desconhecido, levemente adocicado e inquietante. A benzedeira abriu a porta com cuidado. O chão da varanda estava coberto por folhas pequenas, caídas das árvores durante a noite. Era como se o vento tivesse varrido a mata e deixado suas sobras aos pés dela. Caramelo já estava lá fora, sentado na terra, olhando fixamente para o horizonte. Seu corpo estava imóvel, mas o rabo tremia, uma mistura de expectativa e receio. Ele farejava o ar, atento a cada variação do vento. Seus pelos pareciam mais eriçados que o normal e seus olhos acompanhavam algo que a benzedeira ainda não podia ver. Ela se agachou ao lado dele e afagou-lhe a cabeça, mas Caramelo não reagiu com o costumeiro abanar de rabo. Continuava firme, como um sentinela. Na vila, as conversas se repetiam em voz baixa. Na feira, as pessoas cochichavam sobre a Piton, os tamanduás e os sonhos estranhos que começaram a perturbar o sono de alguns moradores. Uma moça disse que havia sonhado com uma cachoeira seca que de repente enchia e transbordava sobre uma mata que crescia em segundos. Um senhor mais velho contou que viu luzes se movendo no alto da serra durante a madrugada. E a dona da venda jurava ter ouvido um canto distante vindo da mata, uma voz que parecia humana, mas que não falava nenhuma língua conhecida.
A benzedeira, sempre respeitada, passou a receber visitas de quem buscava respostas. Ela os recebia com chá de folha miúda e escutava com atenção. Não prometia soluções, mas fazia orações, distribuía ramos de arruda e aconselhava silêncio. Dizia que a terra estava tentando falar e que o primeiro passo era aprender a escutar. Enquanto isso, Caramelo passou a evitar algumas trilhas que costumava percorrer. Uma em especial, que levava ao velho engenho abandonado, agora o deixava inquieto. Ele farejava o chão, dava meia volta e voltava para casa com as orelhas baixas. Uma tarde, insistiu em levar a benzedeira para a trilha dos bambus, onde encontraram pegadas que não pertenciam a nenhum bicho conhecido da região. Eram fundas, largas, e desapareciam subitamente no meio da mata. 2 dias depois, uma criança da vila apareceu na casa da benzedeira com uma folha dobrada em 4. Era o desenho de um círculo de pedras, uma cobra no centro e o cachorro ao lado de uma anta. O menino que desenhou, o mesmo que não falava, havia acordado no meio da noite em prantos. A benzedeira olhou o desenho, olhou para Caramelo e soube que aquilo não era coincidência. No mesmo dia, ela decidiu visitar a clareira perto da nascente, onde antigamente se faziam rezas nas noites de lua cheia. Levou Caramelo com ela. A trilha estava coberta de folhas grossas e raízes reviradas. A mata parecia mais fechada do que ela lembrava, e o ar tinha um cheiro de ervas fortes, como boldo e malva recém-colhidas. Ao chegar na clareira, encontrou marcas no chão. Alguém, ou algo, estivera ali recentemente. As pedras do antigo círculo estavam espalhadas, como se empurradas por força bruta. No centro, uma mancha de terra revolvida e pequenos pedaços de ossos de aves, penas molhadas e cipós cortados. Caramelo circulava ao redor das pedras, farejando cada canto. Em um momento, parou em frente a um tronco seco e começou a cavar. A benzedeira se aproximou e ajudou, retirando pedaços de terra e folhas apodrecidas. Encontraram uma pequena caixa de madeira, envolta em pano grosso. Dentro, havia uma imagem feita de barro, representando um animal com cabeça de cachorro e corpo de tamanduá. Ao lado, uma vela gasta e um papel enrolado com símbolos escritos à mão. Ela não reconheceu todos, mas alguns batiam com os símbolos do livro antigo que guardava em casa. Era claro para ela agora, alguém tentará refazer um ritual. Mas algo saiu errado. Naquela noite, a benzedeira preparou um banho de limpeza com folhas sagradas. Banhou Caramelo com cuidado, conversando com ele enquanto despejava a infusão morna. Ele fechava os olhos, quieto, como se entendesse cada palavra. Ao terminar, deixou a bacia na porta e acendeu 3 velas, uma para os animais, uma para os ancestrais e uma para a terra. Mais tarde, foi acordada por um barulho suave vindo do quintal. Quando saiu para verificar, viu Caramelo sentado em frente ao portão, olhando fixamente para a mata. Ao seu lado, em silêncio, estavam os 3 tamanduás da primeira noite. Não se moviam. Apenas observavam. A benzedeira sentiu um arrepio. Aquilo era mais do que um sinal. Era um chamado. Na manhã seguinte, uma jovem da vila, professora recém-chegada da cidade, foi até a benzedeira pedindo ajuda. Havia notado que as crianças estavam inquietas, distraídas e falavam constantemente sobre bichos e sonhos estranhos. Uma delas havia rabiscado no quadro da escola um símbolo que lembrava os desenhos das pedras encontradas na clareira. Juntas, decidiram reunir as crianças no centro comunitário para uma roda de conversa. Caramelo acompanhou. Durante a conversa, uma das crianças mencionou uma nascente escondida atrás do morro, que sua avó dizia ser sagrada, mas que estava seca há anos. Outra falou sobre uma árvore grande com buracos nos galhos, onde os pássaros cantavam durante as tempestades. A benzedeira percebeu que as crianças estavam ligadas à terra de forma mais pura, mais intuitiva. Elas viam o que os adultos haviam desaprendido a ver. A professora, curiosa, perguntou se aquilo tudo não poderia ser explicado pela imaginação infantil ou por lendas locais. A benzedeira respondeu com serenidade que muitas vezes as lendas são apenas verdades que ainda não aprendemos a nomear. Naquela tarde, Caramelo levou a benzedeira e 2 crianças até a tal árvore dos buracos. Era imensa, de tronco oco e galhos retorcidos.
No chão, entre raízes grossas, encontraram pedaços de pano colorido, restos de vela e uma pulseira de contas vermelhas. Um local de oferenda. Ali, sentiram um vento forte passar, mesmo sem nenhuma nuvem no céu. A benzedeira soube que precisava agir antes que algo mais se desequilibrasse. Preparou um altar no centro da casa, com as pedras, as folhas, os desenhos e a imagem de barro. De noite, sonhou com a serpente. Mas desta vez, ela não atacava. Apenas observava. Atrás dela, os tamanduás, a anta e uma onça a cercavam, como se esperassem uma decisão. Ao acordar, encontrou Caramelo sentado ao lado da cama, com os olhos fixos nela. Havia um graveto preso entre os pelos da orelha. Era um graveto reto, com um nó no meio. Exatamente como no desenho do menino mudo. Ela entendeu que a terra estava pedindo ajuda. E que Caramelo não era só um cão de rua. Era parte daquilo tudo. Um elo entre o mundo visível e o invisível. Um guardião. As primeiras luzes do dia mal tocavam as telhas vermelhas da vila quando Caramelo se levantou em silêncio. Não latiu. Não correu atrás de nenhum galo. Apenas saiu devagar, em passos calculados, pelo quintal úmido. A benzedeira, ainda deitada, abriu os olhos ao sentir a movimentação. Ela não precisava ver para saber. Algo estava puxando o cão em direção à mata. Era como um chamado antigo, desses que não se ouvem com os ouvidos, mas com o corpo inteiro. Ela se levantou sem pressa, pegou o manto de algodão pendurado na cadeira e colocou nos ombros. Pisou descalça no chão de barro batido e, sem dizer palavra, seguiu o mesmo caminho. Quando alcançou Caramelo, ele já estava parado diante do velho caminho da serra, uma trilha estreita coberta de folhas e teias de aranha, que ninguém usava havia décadas. Ali, o silêncio era espesso, como se cada folha respirasse com dificuldade. A benzedeira olhou para cima e viu o céu dividido por galhos entrelaçados. Um corredor vivo que os levava adiante. Avançaram juntos por quase uma hora, até que o mato começou a rarear e a terra sob seus pés ficou mais firme. Foi quando chegaram à clareira. Mas não era a mesma clareira de antes. Esta era maior, rodeada por pedras altas cobertas de musgo e líquen. No centro, havia um círculo de pedras enterradas parcialmente no chão, formando um desenho que parecia pulsar, mesmo imóvel. Caramelo parou antes de cruzar a linha. Farejou o ar. Seus pelos eriçaram e ele recuou um passo. A benzedeira também sentiu um calor subindo do chão. Como se o solo guardasse brasas acesas há muito tempo. Ela se aproximou devagar. Cada pedra parecia conter símbolos gravados por mãos humanas. Círculos, olhos, serpentes, patas, folhas. Um deles, o mais alto, tinha um buraco no topo, como se fosse usado para acender algo. Ali, a benzedeira se ajoelhou e tocou a terra. Estava morna, como se o sol estivesse escondido logo abaixo da superfície. Caramelo começou a andar em círculo, farejando cada pedra, cada folha. Parava de tempos em tempos, olhava para a benzedeira e voltava a andar. Quando completou a terceira volta, sentou-se em frente ao ponto mais alto do círculo e ficou em silêncio. Ela entendeu que aquele era o lugar do cão guardião. O lugar que estava reservado para ele muito antes de seu nascimento. A benzedeira abriu a sacola que levava consigo. De dentro tirou o livro antigo, as folhas secas, a imagem de barro encontrada sob o tronco e uma pequena cruz feita de cipó, presente de uma criança da vila. Montou um pequeno altar no centro do círculo e acendeu uma vela de mel. O cheiro doce se espalhou pela clareira. Em seguida, fechou os olhos e começou a rezar. Mas não era uma reza comum. Era um cântico, uma mistura de palavras do sertão com trechos em tupi antigo que ela havia aprendido com o avô. As palavras saíam baixas, quase como um sussurro, mas pareciam dançar com o vento. As folhas tremiam, os galhos rangiam suavemente. Caramelo manteve os olhos fixos na chama da vela. De repente, uma rajada de vento atravessou a clareira. Forte o bastante para apagar a vela, mas ela continuou acesa. E então, um som grave surgiu do chão. Um som surdo,
como um tambor batido ao longe. A benzedeira e o cão se entreolharam. O tambor soou de novo, desta vez mais perto. Era a terra falando. A partir daquele dia, a rotina da vila mudou. A benzedeira começou a visitar a clareira com frequência. Levava caramelo, as crianças que tinham sonhos e até alguns adultos que começaram a relatar sensações estranhas. Um dos lavradores contou que, ao cortar um galho no mato, viu seiva vermelha escorrer como sangue. Outro, que pescava no rio seco, jurou ter ouvido uma voz chamando pelo nome do filho falecido. A vila estava acordando. E não era um despertar suave. Caramelo tornou-se o guia de todos. Ele sabia quais trilhas seguir, quando parar, quando voltar. Seus sentidos estavam mais aguçados. E seu comportamento mudou. Já não corria atrás de bicicletas nem dormia em qualquer sombra. Parecia sempre atento, como se ouvisse vozes que os outros não conseguiam captar. Na escola, a professora começou a desenvolver atividades com as crianças sobre a história da vila, suas lendas e os antigos rituais. Usava os desenhos dos pequenos como base para estudos e criava rodas de conversa sobre os sinais da natureza. Notou que algumas crianças estavam mais tranquilas depois das visitas à clareira. Os pesadelos diminuíram. Um dos meninos voltou a falar após um ano em silêncio. A benzedeira dizia que era a terra, se curando, e curando quem estava com ela. Mas nem todos estavam satisfeitos. Um grupo de fazendeiros vizinhos, donos de terras próximas ao antigo leito do rio, começou a se incomodar com os movimentos da benzedeira e das crianças. Achavam tudo perda de tempo. Para eles, a água que desviaram com a reabertura da barragem era essencial para manter suas plantações. Acreditavam que o ritual e os sinais eram invencionices de quem vivia do passado. Tentaram impedir as visitas à clareira, alegando que aquilo estava perturbando os bichos e atrapalhando a produção. Foi quando um dos bois mais fortes da fazenda se recusou a andar. Parava sempre diante do mesmo ponto na trilha e empacava, mesmo com chibatadas. Um trator afundou num buraco de barro seco e não saiu por dias. E, por fim, uma plantação inteira de milho nasceu com espigas deformadas. Os trabalhadores começaram a evitar a região. Diziam que a terra estava zangada. A benzedeira sabia que não era raiva. Era desequilíbrio. E o círculo precisava ser restaurado. Ela então convocou uma reunião com os moradores na praça central. Levaram bancos, lanternas, cestas com bolos e café. Estavam ali para escutar, como ela dizia. O cão sentou ao seu lado e, durante toda a fala da benzedeira, manteve-se em silêncio, atento, sereno. Quando ela terminou de explicar o que sabia sobre o círculo, os símbolos, os tamanduás e os sonhos das crianças, houve silêncio. Foi Caramelo quem quebrou esse silêncio. Levantou-se, caminhou até o meio da roda e latiu uma vez. Depois mais duas. Todos ficaram em silêncio por mais alguns segundos. E então, um dos mais céticos da vila, um agricultor idoso que nunca acreditara em nada além da enxada e do suor, levantou-se e disse que conhecia aquela clareira. Que seu pai contava histórias sobre um local onde os animais protegiam a terra e os homens respeitavam os sinais. Foi o bastante para que outros se juntassem. Nas semanas seguintes, os moradores ajudaram a limpar a trilha, reconstruíram as pedras caídas e plantaram ervas sagradas em torno do círculo. Um novo ritual foi preparado. Um que unisse o conhecimento da benzedeira, a energia das crianças, o cuidado da professora e o instinto de Caramelo. O círculo voltou a brilhar. Não com luz, mas com presença. O chão ficou mais fértil. A água da nascente começou a pingar de novo. Pouco a pouco. As árvores ganharam mais folhas. Os pássaros voltaram a cantar antes do amanhecer. E Caramelo, agora reconhecido como guardião, dormia aos pés da pedra central do círculo, sabendo que seu lugar havia sido conquistado não por acaso, mas por resposta ao chamado da terra. A vila parecia ter reencontrado seu ritmo, mas por dentro a inquietação ainda persistia. A benzedeira sentia isso em cada conversa, em cada olhar furtivo. Havia algo que ainda precisava ser resolvido. A serpente do círculo antigo não era apenas um símbolo,
ela representava a energia que fluía no lugar, a força vital que mantinha o equilíbrio entre a mata, os animais e as pessoas. Caramelo sentia essa força também. Em seus momentos de silêncio, o cão corria até a beira da mata, onde o ar parecia carregado, como se uma respiração gigante estivesse guardando segredos entre as árvores. Naquela manhã, a benzedeira percebeu uma mudança no comportamento do cão. Ele não queria se afastar do terreno que circundava a clareira, como se algo o puxasse para dentro da mata fechada. Ela decidiu segui-lo. Pegou sua sacola, preparada com ervas, água e o livro antigo. As crianças estavam na escola e a professora ajudava na limpeza do círculo, então ela não precisaria de mais ninguém naquele momento. O som dos passos era abafado pelas folhas secas. O cheiro do mato molhado misturava-se ao perfume forte da terra úmida. Caramelo guiava com o focinho baixo, avançando com segurança apesar da vegetação densa. Após 15 minutos, chegaram a uma formação rochosa que parecia uma pequena gruta, parcialmente coberta por cipós e samambaias. Ali, a temperatura caía alguns graus e um silêncio profundo reinava, como se aquele fosse um lugar esquecido pelo tempo. A benzedeira acendeu uma pequena vela, e a luz trêmula revelou pinturas antigas nas pedras internas da gruta. Eram figuras de serpentes entrelaçadas, tamanduás, e o cachorro de barro, com olhos grandes feitos de pedras brilhantes. Aquilo não era uma simples decoração, era uma mensagem. O local exalava energia ancestral. Enquanto a benzedeira estudava as pinturas, Caramelo começou a rosnar baixinho, sua postura tensa indicava que algo se aproximava. De repente, uma sombra deslizou entre as árvores. Era uma figura humana, de rosto marcado pelo sol e mãos calejadas pelo trabalho. O visitante não parecia assustado, mas carregava uma expressão séria. Aproximou-se com passos firmes e saudou a benzedeira com respeito. Disse que era um guardião da mata, um homem que conhecia as histórias que poucos ousavam contar. Ele falava das serpentes sagradas, dos tamanduás protetores, e do cão guardião que deveria despertar para restaurar o equilíbrio. A benzedeira ficou surpresa. Na vila, não se falava em guardiões, apenas em contos antigos que pareciam distantes demais para a vida real. O homem explicou que aquela região havia sido palco de rituais por gerações, e que o círculo de pedras não era apenas um símbolo, mas um portal. O portal que conectava o mundo dos vivos ao mundo dos espíritos da floresta. Somente aqueles que tinham o coração puro, como Caramelo e algumas crianças da vila, podiam cruzá-lo. Ele contou que o desequilíbrio surgira por causa de uma serpente gigante que havia sido perturbada pelo avanço da agricultura e da extração de recursos naturais. Essa serpente não era comum. Era um ser mítico, uma guardiã antiga da floresta que protegia o ciclo da vida. Seu despertar estava ligado a uma série de sinais, como as pegadas misteriosas, os sonhos das crianças, e o canto distante que a professora ouvirá. O homem disse que a serpente estava enfraquecida, e para restabelecer a harmonia, seria necessário realizar um ritual antigo, que exigia coragem e união. A benzedeira percebeu que aquele era o momento para chamar toda a vila. A restauração do círculo de pedras não bastava mais. Era preciso enfrentar o desconhecido, atravessar o portal, e pedir a bênção da serpente para que o equilíbrio retornasse à terra. Caramelo parecia entender tudo. Seus olhos brilhavam com determinação. O cão que antes tinha medo da mata agora caminhava firme, como se fosse o elo entre o mundo humano e o mundo espiritual. A benzedeira sentiu um orgulho silencioso e também uma ansiedade, pois sabia que a jornada seria difícil e que cada passo teria um preço. Nos dias que se seguiram, a vila se preparou para o ritual. As crianças coletaram flores, as mulheres bordaram tecidos coloridos com símbolos ancestrais, e os homens limparam a trilha até a gruta. A professora organizou encontros para explicar às crianças o significado daquela missão. Muitos adultos que antes duvidavam começaram a apoiar, movidos pelo desejo de ver a terra curada e a vida florescer novamente. Porém, nem todos estavam contentes. Alguns fazendeiros continuavam resistentes, temendo que o ritual interferisse em suas plantações. Uma noite, uma fogueira foi acesa perto da trilha, bloqueando o caminho. A benzedeira e Caramelo foram até lá, encontrando o líder do grupo.
Ele não queria atrito, mas deixou claro que não aceitaria mais interferências. Com paciência e sabedoria, a benzedeira propôs um acordo. Garantiu que o ritual não traria prejuízos e que a saúde da terra beneficiaria a todos. Caramelo, com seu olhar calmo, parecia ajudar a transmitir confiança. Aos poucos, o líder cedeu, embora ainda relutante. Na noite do ritual, a vila inteira se reuniu na clareira. O céu estava limpo, com estrelas brilhando intensamente. As crianças traziam lanternas feitas de papel colorido, e a benzedeira entoava cânticos antigos enquanto acendia as velas ao redor do círculo. O homem guardião da mata estava presente, trazendo um relicário com ervas raras e símbolos gravados em madeira. Caramelo caminhava lentamente ao redor do círculo, tocando cada pedra com o focinho. A tensão no ar era palpável. Todos esperavam, e a benzedeira começou a ler o pergaminho que explicava o ritual. Quando terminou, ela e o homem guardião fizeram gestos com as mãos, convidando a serpente a aparecer, a trazer seu poder para a terra. De repente, o vento soprou forte, levantando as folhas e apagando as velas. A escuridão foi quebrada por uma luz que emanava do centro do círculo, uma luz que parecia viva, pulsante, envolvendo todos em um calor reconfortante. Caramelo latiu uma vez, depois duas, chamando a atenção de todos para o centro. No meio do círculo, entre as pedras, surgiu a figura da serpente. Não uma serpente comum, mas uma entidade feita de luz e sombra, com escamas que refletiam as estrelas. Seu olhar não era ameaçador, mas cheio de sabedoria. Ela parecia falar sem palavras, transmitindo uma sensação de paz profunda. A serpente tocou a terra com a ponta da cauda, e imediatamente a nascente próxima começou a jorrar água cristalina. As árvores balançaram suavemente, como se despertassem de um longo sono. Os tamanduás apareceram na borda da clareira, caminhando lentamente, protegendo o local. O ritual havia restaurado o equilíbrio, mas a serpente deixou claro que a harmonia dependia agora do cuidado constante. Era um pacto entre a vila, os animais e a floresta. Caramelo, com seu olhar firme, parecia ter aceitado sua missão como guardião e protetor. Nos dias seguintes, a vila sentiu a diferença. As plantações cresceram mais verdes, os animais selvagens apareceram com frequência, e as crianças sorriam mais tranquilas. O homem guardião da mata continuou a visitar a vila, ensinando práticas de respeito e preservação. A benzedeira e a professora tornaram-se líderes de um novo movimento, que buscava unir conhecimento ancestral e educação moderna. Caramelo, o cachorro Caramelo, era agora mais do que um simples cão. Era o elo vivo entre mundos, o símbolo da união entre o homem e a natureza. E, quando a noite caía, ele podia ser visto sentado na pedra central do círculo, olhando para o céu estrelado, como se agradecesse por ter encontrado seu verdadeiro lar. Com a clareira restaurada e o equilíbrio parecendo voltar à vila, a vida começou a tomar um ritmo diferente. A água da nascente fluía cristalina, as plantações cresciam vigorosas e os animais selvagens voltavam a habitar a região com mais frequência. A união da comunidade despertava um sentimento de esperança, reforçado pelo vínculo especial entre Caramelo e a benzedeira. Porém, sob essa tranquilidade aparente, havia algo se formando nas sombras, algo que testaria novamente a fé e a coragem de todos. Nos primeiros dias após o ritual, a vila celebrava a nova vida que brotava no solo. As crianças, antes tímidas e receosas, agora corriam livres pelas trilhas, explorando a mata e ouvindo as histórias contadas pela professora sobre a importância dos antigos rituais. A benzedeira, com seu olhar sereno, caminhava com Caramelo ao seu lado, ouvindo atentamente os relatos dos moradores e cuidando dos doentes com suas ervas e orações. A sensação era de que nada poderia perturbar aquela paz. Mas a paz, como tudo na natureza, é frágil e precisa ser respeitada para durar. Em uma manhã de céu cinzento, enquanto Caramelo patrulhava a borda da floresta, ele parou abruptamente. Seu olhar mudou, ficou mais atento, como se sentisse uma presença diferente, uma energia que não pertencia àquele lugar. Ele latiu baixinho, chamando a benzedeira, que o acompanhou até o local onde ele parara. Lá, encontraram pegadas incomuns, muito maiores que as de qualquer animal conhecido da região. A terra estava remexida e as marcas indicavam movimentos lentos e pesados, mas constantes.
A benzedeira se ajoelhou para observar com cuidado e notou que aquelas pegadas vinham de fora da vila, da direção das montanhas ao longe. Ela sabia que algo novo e desconhecido estava chegando. Durante o ritual, o homem guardião da mata mencionara que o equilíbrio dependia não só do respeito e da união, mas também da vigilância constante. Era o que agora a vila precisava, ficar atenta a tudo que pudesse ameaçar aquele delicado estado de harmonia. A professora decidiu transformar esse momento em aprendizado para as crianças, organizando uma expedição para que aprendessem a reconhecer os sinais da natureza e a importância de proteger o ambiente. As crianças participaram com entusiasmo, armadas com cadernos, lápis e olhos atentos. Caramelo acompanhava a todos, sempre à frente, farejando o chão e observando cada detalhe. Durante a caminhada, eles descobriram outras pistas estranhas. Galhos quebrados de forma incomum, pequenos arbustos pisoteados, e até sons abafados vindos de dentro da mata. A benzedeira explicou que nem tudo na floresta era visível aos olhos, que o equilíbrio também envolvia respeitar o espaço dos seres que ali habitavam, mesmo aqueles que não podiam ser vistos claramente. Enquanto isso, nas casas da vila, rumores começaram a circular. Alguns diziam ter visto luzes estranhas no céu durante a noite, outros ouviam sons que pareciam ecos de vozes distantes. A professora ouviu de uma mãe preocupada que seu filho estava mais inquieto, acordando no meio da noite falando sobre sombras e serpentes. A benzedeira percebeu que o medo começava a se infiltrar na comunidade, mesmo que ainda não soubessem o que exatamente temer. Foi então que uma série de eventos desafiadores começou a se desenrolar. Primeiro, uma tempestade inesperada atingiu a região, derrubando árvores antigas e causando alagamentos nos campos de cultivo. Apesar da força da natureza ser algo comum ali, essa tempestade parecia diferente, mais intensa e localizada, como se fosse um aviso. A benzedeira sentiu que a serpente, guardiã da floresta, estava agitada, e que sua energia não estava em harmonia com o que ocorria ao redor. Logo depois, um incêndio de pequena escala iniciou-se numa área próxima à clareira. Felizmente, foi rapidamente controlado graças à ajuda de todos, mas deixou claro que a vulnerabilidade ainda existia. Caramelo, com seu faro aguçado, percebeu que o fogo não era natural, havia sido provocado por alguma ação humana, talvez alguém querendo assustar ou afastar o grupo que cuidava do círculo. A benzedeira, preocupada, convocou uma reunião emergencial. Todos os moradores estavam presentes, inclusive os fazendeiros que até então resistiam às mudanças. O clima era tenso. A professora sugeriu que, em vez de se dividirem, a vila unisse forças para enfrentar essas ameaças. A benzedeira propôs criar um conselho de vigilância, formado por voluntários que patrulhariam a região, cuidando da floresta, da clareira e das áreas de plantio. Caramelo tornou-se o símbolo dessa união. Seu papel ultrapassava o de um cão protetor, ele era o guardião que unia a todos, independente de crenças ou interesses. Durante as patrulhas, ele usava seu faro para detectar mudanças no ambiente e sua presença era conforto para os mais vulneráveis. A cada caminhada pela mata, o cão parecia descobrir novas pistas que ajudavam a comunidade a entender o que estava acontecendo. Uma das reviravoltas ocorreu quando, durante uma dessas patrulhas, Caramelo encontrou um grupo de visitantes estrangeiros que haviam se perdido na floresta. Eles eram pesquisadores interessados em estudar a fauna local, especialmente os tamanduás e os pássaros que haviam retornado recentemente. A chegada dos pesquisadores trouxe uma nova dinâmica à vila. Eles queriam colaborar com o conhecimento científico, mas também respeitar as tradições locais. A benzedeira, sempre aberta ao diálogo, viu nessa aproximação uma oportunidade. Ela propôs que os pesquisadores ajudassem a monitorar a região e que, em troca, aprendesse mais sobre as plantas medicinais e os sinais da natureza. A professora envolveu as crianças, mostrando a importância de unir ciência e tradição para proteger o meio ambiente. No entanto, a presença dos estrangeiros não agradou a todos. Alguns fazendeiros continuavam desconfiados, temendo que os estudos pudessem resultar em restrições para suas atividades agrícolas. Um deles organizou uma reunião paralela para discutir maneiras de limitar a influência dos visitantes, alegando que eles poderiam atrapalhar o desenvolvimento da vila. Caramelo, percebendo essa tensão, intensificou suas rondas. Durante uma noite, ele foi alertado por sons incomuns perto da clareira.
Seguindo seu instinto, encontrou o líder dos fazendeiros tentando derrubar uma das pedras do círculo. Caramelo latiu com força e correu para chamar a benzedeira, que chegou rapidamente e impediu a ação. A situação mostrou que a ameaça não vinha só do desconhecido, mas também das próprias disputas internas. A benzedeira então convocou uma nova assembleia, desta vez com o objetivo de resolver os conflitos e fortalecer a comunidade. Foi um momento difícil, cheio de emoções, mas também de escuta e entendimento. Caramelo, como sempre, estava ao lado da benzedeira, seu olhar firme transmitindo segurança a todos. Naquela noite, após a assembleia, a vila celebrou a nova fase que começava. Um pacto de respeito e cooperação foi firmado. Os fazendeiros concordaram em adotar práticas mais sustentáveis, e os pesquisadores prometeram compartilhar seus estudos com a comunidade, valorizando o conhecimento ancestral. Porém, a tranquilidade ainda não era completa. Caramelo continuava a sentir uma presença estranha na floresta, uma sombra que parecia observar cada movimento. Ele sabia que a jornada da vila estava longe de terminar. O equilíbrio restaurado pelo ritual ainda precisava ser protegido, e para isso, cada um teria que aprender a confiar no outro, enfrentar seus medos e entender que a verdadeira força vinha da união. Enquanto a noite caía e o céu se tingia de tons alaranjados, Caramelo sentou-se no topo da colina que dominava a vila. Olhou para as luzes que começavam a acender nas casas e sentiu o peso da responsabilidade que carregava. O que você está achando dessa história? Deixe seu comentário e me conte de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fique até o final, tem uma palavra surpresa esperando por você. Ele não era apenas um cachorro caramelo de rua que encontrara um lar, mas um guardião que tinha o destino de toda a comunidade nas patas. E ele estava pronto para cumprir essa missão, custasse o que custasse. O amanhecer trouxe um silêncio diferente para a vila, como se o próprio ar estivesse carregado de um presságio. Caramelo sentia o coração acelerado, uma inquietação que parecia se espalhar pelo corpo e pela mente. A conexão com a serpente guardiã da floresta estava ficando mais forte, e isso mexia com sua alma. A benzedeira também percebeu que algo estava para acontecer, algo que exigiria coragem e sabedoria de todos. Naquele dia, a benzedeira convidou a professora e o homem guardião da mata para uma conversa reservada em sua casa. Eles precisavam entender melhor o significado dos sinais que Caramelo e ela haviam sentido nos últimos dias. O homem guardião trouxe consigo um velho manuscrito, passado de geração em geração, que falava sobre a origem da serpente e seu papel no ciclo da vida da floresta. Conforme liam juntos o texto, descobriram que a serpente não era apenas uma protetora, mas também um símbolo de transformação. Sua presença indicava que a vila estava em um ponto de mudança profunda, um momento em que velhos hábitos precisavam ser deixados para trás para que o novo pudesse florescer. Essa transformação, no entanto, não seria fácil, pois exigia enfrentar medos antigos, desafios invisíveis e também forças internas que resistiam à mudança. Caramelo, atento a cada palavra, parecia entender que seu papel estava ligado a essa transformação. Ele já não era mais apenas um cachorro caramelo que havia encontrado um lar, mas o guardião escolhido para ajudar a vila a atravessar essa fase delicada. A benzedeira falou que ele precisava aprender a escutar não só o mundo físico, mas também os sussurros da floresta, os sinais que vinham do vento, das folhas e até do silêncio. Decidiram que a melhor forma de preparar a vila para o que viria era iniciar um ritual de aprendizado e conexão com a natureza, onde cada morador pudesse sentir e respeitar os ciclos da terra e da vida. A professora organizou encontros na escola e na praça, onde as crianças e os adultos aprendiam sobre as plantas medicinais, os animais que habitavam a mata e os rituais antigos que fortaleciam os laços entre as pessoas e o meio ambiente. Caramelo acompanhava todas as atividades, sua presença transmitia calma e segurança, e as crianças adoravam quando ele se sentava ao lado delas, permitindo que acariciassem seu pelo caramelo macio. A relação entre ele e os moradores se fortalecia a cada dia, criando uma conexão que ultrapassava palavras. No entanto, o segredo da serpente ainda guardava mistérios. Uma tarde, enquanto o caramelo explorava a floresta, encontrou uma passagem estreita entre as árvores que parecia recém-aberta. Movido pela curiosidade, ele seguiu pelo caminho, que o levou a um vale escondido, onde uma cascata caía em uma lagoa cristalina.
A água tinha um brilho esverdeado e emanava uma energia revigorante. Ali, Caramelo sentiu uma presença ainda mais forte da serpente. Ele percebeu que aquele era um local sagrado, um ponto de convergência das energias da floresta. Quando a benzedeira foi até o vale, trouxe um grupo de moradores para mostrar o lugar. Todos sentiram algo especial, uma paz profunda que parecia lavar as preocupações e renovar as forças. A benzedeira explicou que o vale seria o centro das futuras cerimônias e que ali deveriam realizar um ritual de renovação para fortalecer a proteção da serpente e da vila. A comunidade abraçou a ideia, e o local ganhou o nome de O Vale da Serpente. Durante as semanas seguintes, o vale se tornou ponto de encontro para meditações, reuniões e celebrações. A vila mudou sua rotina para respeitar o espaço, evitando cortar árvores próximas e mantendo o silêncio durante os horários de maior reverência. Isso trouxe uma sensação de harmonia que tocava todos os corações. Porém, não demorou para que surgissem novos desafios. Um grupo de visitantes chegou à vila, trazendo equipamentos tecnológicos e propostas para transformar a região em uma área turística. Eles falavam em construir trilhas, pousadas e até um pequeno centro de pesquisa voltado para o ecoturismo. Para alguns moradores, aquilo parecia uma oportunidade de crescimento econômico, para outros, um risco de perder a essência da vila e a proteção da floresta. A benzedeira e o homem guardião da mata ficaram divididos. Eles reconheciam o potencial de desenvolvimento, mas temiam que a ganância e a falta de respeito pudessem destruir o que a serpente tanto protegia. A professora, preocupada com as crianças, buscava equilibrar os dois lados, propondo que qualquer avanço fosse feito com cuidado, responsabilidade e diálogo constante com a natureza. Caramelo sentia a tensão no ar, seu faro captava o medo e a esperança misturados nas conversas ao redor. Ele sabia que seu papel agora era mais complexo e precisava ser o elo de equilíbrio, o protetor silencioso que lembrava a todos da importância de respeitar os limites da terra e do espírito. Uma noite, durante uma caminhada ao luar no vale, Caramelo percebeu uma figura estranha observando de longe. Era um homem alto, vestido com roupas que não pareciam locais, carregando equipamentos que brilhavam à luz da lua. Caramelo latiu, mas a figura desapareceu rapidamente entre as árvores. Ele avisou a benzedeira, que reforçou a vigilância e convocou alguns moradores para patrulhar a área. A descoberta daquela presença despertou um alerta maior. O grupo visitante estava mais próximo do que imaginavam, e sua intenção não era apenas observar, mas transformar. A benzedeira e o homem guardião organizaram reuniões com os moradores para discutir os próximos passos. Alguns queriam expulsar os visitantes, outros preferiam negociar, buscando proteger a vila sem abrir mão das possibilidades. Entre as decisões tomadas, destacou-se a importância de fortalecer o vínculo com a serpente. Para isso, organizaram um ritual especial no vale, onde cada morador poderia oferecer suas orações, seus desejos e seu compromisso com a proteção da floresta e da comunidade. Caramelo foi o centro desse ritual, seu olhar transmitia a força e a determinação de quem havia aceitado seu destino. Durante a cerimônia, a benzedeira falou sobre os ciclos da vida, sobre a necessidade de respeitar o passado para construir um futuro sólido. As crianças cantaram músicas ancestrais, os adultos compartilharam histórias de suas famílias e a energia do vale parecia pulsar em sintonia com cada coração presente. Mas nem tudo estava resolvido. Um dos visitantes, um jovem pesquisador, aproximou-se da benzedeira após a cerimônia. Ele demonstrou interesse sincero pelas histórias e pela cultura da vila, pedindo para aprender com eles e ajudar na preservação da floresta. Esse gesto trouxe uma nova esperança de diálogo e parceria. O jovem explicou que seu grupo nem sempre agia com respeito, mas que ele acreditava que era possível unir conhecimento científico com sabedoria ancestral para proteger a natureza. A benzedeira viu ali uma oportunidade e decidiu aceitar a ajuda, desde que os valores da comunidade fossem respeitados e que Caramelo permanecesse como guardião do círculo. Nos dias que se seguiram, o jovem pesquisador tornou-se parte do cotidiano da vila. Ele aprendeu sobre as plantas medicinais, ajudou a registrar as espécies da fauna local e participou das reuniões de proteção ambiental. Com o tempo, ganhou a confiança dos moradores, inclusive dos fazendeiros que ainda eram mais cautelosos. Caramelo, que sempre esteve atento, percebeu essa mudança e acompanhou o jovem em muitas expedições pela floresta.
Seu faro aguçado ajudava a detectar sinais de perigo, e seu olhar transmitia segurança para o grupo. A relação entre o cão e o jovem tornou-se um símbolo da união possível entre mundos diferentes. Mas a história da vila e da serpente ainda reservava surpresas. Durante uma caminhada no vale, Caramelo encontrou uma pedra que emitia um brilho fraco e pulsante. A benzedeira identificou que aquela era uma pedra rara, ligada a antigas lendas da serpente, que continha energia capaz de fortalecer o equilíbrio da floresta. A pedra foi colocada no centro do círculo, protegida por um ritual especial. A partir dali, a vila sentiu uma mudança profunda, as plantas cresceram mais rápido, os animais tornaram-se mais visíveis e a sensação de paz se espalhou como uma brisa suave. Caramelo, ao tocar a pedra com seu focinho, parecia se conectar ainda mais com a serpente, sentindo-se parte daquele ciclo eterno. A vila começava a entender que seu futuro dependia do respeito, da união e da coragem para enfrentar desafios. E Caramelo, o cachorro Caramelo que um dia fora um cão de rua, havia encontrado seu verdadeiro propósito, ser o guardião da serpente, o protetor da floresta e o amigo fiel de todos que acreditavam na magia da vida. Os dias seguintes à descoberta da pedra pulsante trouxeram uma nova energia para a vila. O ar parecia mais leve, as cores da mata mais vivas, e o canto dos pássaros ecoava com mais intensidade. Era como se a própria floresta tivesse despertado, respondendo ao cuidado e à dedicação dos moradores, e especialmente, à presença fiel de Caramelo. O cachorro, agora mais atento do que nunca, continuava sua vigília diária, sentindo-se ainda mais conectado à serpente que simbolizava o equilíbrio e a transformação. A professora aproveitou esse momento para aprofundar o aprendizado das crianças. Organizou aulas ao ar livre no Vale da Serpente, onde ensinava sobre a importância da flora e fauna locais, incentivando os pequenos a desenvolver um olhar atento para os sinais da natureza. Caramelo acompanhava as crianças, compartilhando momentos de brincadeira e afeto, fortalecendo ainda mais o vínculo entre ele e a comunidade. Porém, enquanto a vila florescia, a tensão entre os fazendeiros e os pesquisadores ainda persistia. Alguns moradores continuavam resistentes às mudanças propostas pelos visitantes, principalmente aquelas que exigiam limitar práticas tradicionais que, embora prejudiciais ao meio ambiente, eram vistas como essenciais para a subsistência local. Um desses conflitos veio à tona quando uma reunião foi convocada para discutir a expansão de uma plantação que invadiria parte da floresta protegida. A professora, a benzedeira e o homem guardião tentaram mediar o diálogo, buscando alternativas que respeitassem tanto a necessidade dos agricultores quanto a preservação do ecossistema. Caramelo esteve presente na reunião, sentado ao lado da benzedeira, observando os rostos tensos e as palavras ásperas que surgiam. Ele sentia inquietação no ar, sabendo que a verdadeira batalha não era contra alguém, mas contra o medo da mudança e a necessidade de equilíbrio. A benzedeira propôs um plano, da criação de um programa de agrofloresta, que combinaria cultivo agrícola com o respeito às árvores e aos cursos d'água. O homem guardião trouxe exemplos de outras regiões onde essa prática havia ajudado a aumentar a produtividade, ao mesmo tempo em que protegia a biodiversidade. O jovem pesquisador ofereceu apoio técnico e recursos para ajudar na transição. Após longas discussões, os fazendeiros concordaram em tentar o novo método, mas não sem ressalvas e preocupações. O processo exigiria esforço, aprendizado e paciência, e as incertezas assustavam a todos. A professora sugeriu que as crianças participassem, ensinando seus pais e avós, e assim começou um movimento gradual de transformação dentro da vila. Durante esse período, Caramelo continuava a patrulhar a floresta, atento a qualquer sinal de desequilíbrio. Em uma dessas patrulhas, ele encontrou algo surpreendente, uma trilha que não estava ali antes, com pegadas que indicavam a presença de outro animal, talvez uma nova espécie desconhecida ou um visitante incomum. Ele seguiu a trilha até uma caverna escondida entre as rochas. No interior, havia pinturas antigas nas paredes, representando serpentes, árvores e figuras humanas em comunhão com a natureza. A benzedeira reconheceu aquelas imagens como símbolos de uma antiga tribo que habitava a região muito antes da vila existir. Essa descoberta trouxe à tona uma nova dimensão da história local e reforçou a importância de preservar o legado ancestral. A benzedeira organizou uma expedição para que os moradores pudessem conhecer a caverna, despertando orgulho e consciência sobre as raízes culturais que os uniam.
Enquanto isso, a vila enfrentava outro desafio, uma praga que ameaçava as plantações. As folhas das culturas começaram a amarelar e murchar, afetando especialmente os alimentos que sustentavam as famílias. A benzedeira, com seu conhecimento em plantas medicinais, buscou remédios naturais para combater a praga, mas a situação exigia mais do que isso. O jovem pesquisador trouxe equipamentos para analisar o solo e as plantas, identificando que a praga estava ligada a um desequilíbrio no ecossistema causado pela alteração das rotas naturais de água e pela retirada excessiva de árvores. Isso mostrou que o processo de transformação da vila precisava ser ainda mais cuidadoso e planejado. Caramelo, durante as suas rondas, ajudou a encontrar fontes alternativas de água e áreas onde as plantas ainda resistiam à praga. Com seu faro, guiava os moradores até esses locais, que se tornaram essenciais para preservar sementes e iniciar um programa de reflorestamento. A professora incorporou essa nova situação nas aulas, ensinando às crianças sobre o ciclo da vida, a importância da água e o impacto das ações humanas no meio ambiente. As crianças, inspiradas pelo cuidado da comunidade e pela coragem de Caramelo, começaram a plantar novas mudas, aprendendo que o cuidado era uma responsabilidade de todos. A benzedeira, o homem guardião e o jovem pesquisador desenvolveram um plano integrado para restaurar o equilíbrio da floresta e das plantações. Eles propuseram criar pequenas reservas naturais dentro da vila, onde nenhuma atividade agrícola seria permitida, para que a fauna e a flora pudessem se regenerar. Essa ideia enfrentou resistência inicial, mas com o tempo foi ganhando apoio. Durante esse processo, Caramelo demonstrou um comportamento curioso e protetor. Ele começou a visitar frequentemente uma árvore antiga e majestosa no centro da floresta, uma espécie de figueira que parecia pulsar com uma energia especial. Quando se aproximava dela, o cachorro ficava em silêncio, como se estivesse em comunhão com algo maior. A benzedeira explicou que aquela árvore era considerada o coração da floresta, um ponto de conexão entre os seres vivos e o espírito da natureza. Ela sugeriu que ali realizassem um novo ritual de agradecimento e renovação, fortalecendo ainda mais os laços entre a vila e a serpente guardiã. Na véspera do ritual, um evento inesperado abalou a tranquilidade da vila. Uma tempestade violenta, com ventos fortes e chuvas intensas, atingiu a região. As casas tremiam, as árvores se curvavam sob a força do vento, e a água invadia as trilhas e plantações. Os moradores se protegeram, mas o medo tomou conta. Caramelo, mesmo assustado, manteve-se firme. Ele ajudou a alertar as pessoas sobre áreas perigosas e acompanhou os idosos e crianças até lugares seguros. A benzedeira usou seus conhecimentos para acalmar os nervos e orientar a todos sobre os cuidados necessários. Quando a tempestade passou, a vila se deparou com os estragos causados, árvores caídas, plantações danificadas e áreas alagadas. Mas havia algo mais, e no centro da floresta, a antiga figueira permanecia intacta, como um símbolo de resistência e esperança. O ritual de agradecimento, que estava marcado para acontecer naquela noite, tornou-se um momento de celebração da força da comunidade e da natureza. Sob a luz das estrelas, moradores, crianças, benzedeira, professor, homem guardião, pesquisadores e Caramelo reuniram-se ao redor da figueira. A benzedeira conduziu orações e cânticos, enquanto a professora incentivava as crianças a compartilhar suas histórias e sonhos para o futuro. O jovem pesquisador falou sobre a importância de unir saberes para proteger a terra e a vida. Caramelo, sentado ao lado da benzedeira, sentia o calor do fogo, o cheiro da madeira queimando e o som suave da música, tudo se misturando em uma sensação profunda de pertencimento. Aquela noite marcou um novo capítulo para a vila. As dificuldades enfrentadas e a tempestade superada mostraram que a verdadeira força vinha da união, do respeito e da coragem de enfrentar o desconhecido juntos. O cachorro Caramelo, que outrora vagara sozinho pelas ruas, agora era um símbolo vivo dessa transformação. Enquanto o ritual terminava e o silêncio tomava conta do vale, Caramelo olhou para o céu estrelado e sentiu que a jornada estava apenas começando. A vila e a serpente guardiã tinham um caminho longo pela frente, cheio de desafios e descobertas, mas também de esperança e amor. A manhã seguinte ao ritual de agradecimento amanheceu com uma névoa suave envolvendo o Vale da Serpente. O ar fresco trazia uma sensação de renovação e esperança, mas também de responsabilidade renovada.
Os moradores estavam determinados a manter o equilíbrio que tinham começado a construir, conscientes de que cada ação influenciava diretamente o destino da floresta e da vila. Caramelo, agora mais do que nunca, caminhava com passos firmes entre as árvores. Seu pelo caramelo reluzia sob a luz do sol, enquanto seu olhar atento buscava sinais de qualquer desequilíbrio. Apesar da força que demonstrava, o cachorro ainda enfrentava um conflito interno profundo, a insegurança sobre sua própria capacidade de proteger aqueles que amava, o medo de falhar diante dos perigos que ainda estavam por vir. A benzedeira percebeu essa inquietação em Caramelo e começou a dedicar momentos especiais para estar ao seu lado, ensinando-o a escutar não apenas o mundo ao redor, mas também a voz interior que guia os corações corajosos. Ela contava histórias antigas, passadas por seus ancestrais, sobre cães guardiões que, mesmo com suas dúvidas, encontravam força na união e no amor. Enquanto isso, a vila se preparava para um novo desafio e a construção das primeiras trilhas ecológicas que permitiriam aos visitantes explorar a floresta sem causar danos. A professora liderava o projeto educacional, incentivando as crianças a participarem da preservação, enquanto o jovem pesquisador coordenava a parte técnica, sempre respeitando as regras estabelecidas pela comunidade. No entanto, nem todos estavam satisfeitos com essa mudança. Um grupo de moradores mais tradicionais temia que a chegada de turistas pudesse trazer problemas, como lixo, barulho e a perda da paz que tanto prezavam. Essa resistência criou um clima de tensão que ameaçava dividir a vila. Caramelo, sensível a essa divisão, começou a agir como um elo de ligação. Em suas caminhadas pela vila, ele se aproximava das pessoas de maneira carinhosa, como se quisesse lembrar a todos que o amor e o respeito eram a base daquela comunidade. Aos poucos, o cachorro conquistava corações, trazendo sorrisos e acalmando discussões. A benzedeira, a professora e o homem guardião decidiram organizar um grande encontro para discutir abertamente as preocupações e encontrar soluções coletivas. Durante a reunião, muitos falaram com sinceridade sobre seus medos e esperanças. O jovem pesquisador apresentou exemplos de outras comunidades que haviam conseguido equilibrar turismo sustentável com preservação ambiental. Ao final do encontro, ficou decidido que seriam criadas regras claras para a visitação, incluindo limites de grupos, horários e orientações rigorosas para o respeito à natureza e à cultura local. Todos se comprometeram a fiscalizar e cuidar do espaço sagrado. Enquanto isso, Caramelo continuava suas explorações pela floresta, e em uma dessas caminhadas, ele descobriu uma antiga cabana escondida entre as árvores. A estrutura, parcialmente coberta por musgos e folhas, parecia ter sido usada há muito tempo por um morador solitário ou um guardião da floresta. A benzedeira identificou que aquela cabana pertencia a um antigo protetor da vila, alguém que dedicara a vida a cuidar da natureza e a manter viva a tradição dos guardiões. Dentro da cabana, encontraram diários e mapas antigos que detalhavam trilhas secretas, plantas medicinais e locais de grande importância espiritual. Essa descoberta trouxe uma nova luz para a comunidade, mostrando que a vila sempre estivera ligada à proteção da floresta por gerações. Inspirados pelo passado, os moradores decidiram reativar a função dos guardiões, formando grupos que se revezariam na vigilância e no cuidado com o ambiente. Caramelo foi naturalmente escolhido como líder desses guardiões, seu faro e sua coragem sendo essenciais para o sucesso das missões. O cachorro passou a patrulhar não só o vale, mas toda a área de proteção, alertando sobre qualquer sinal de perigo e guiando os grupos durante as rondas. No entanto, nem tudo era tranquilo. Durante uma dessas patrulhas, Caramelo sentiu um cheiro estranho, diferente de tudo que já havia encontrado. Ele seguiu o aroma até uma clareira onde avistou máquinas pesadas trabalhando em um terreno próximo à vila. Trabalhadores estavam limpando áreas sem autorização, ameaçando destruir parte da floresta protegida. A notícia se espalhou rapidamente, causando indignação e preocupação. A benzedeira e o homem guardião foram imediatamente ao local para conversar com os responsáveis, explicando as consequências ambientais e legais da ação. Eles descobriram que uma empresa externa havia obtido permissões fraudulentas para explorar a região, sem o conhecimento da comunidade. Esse conflito trouxe à tona a necessidade de fortalecer as defesas legais da vila. A professora entrou em contato com órgãos governamentais e ONGs ambientais, buscando apoio e orientação para proteger a área.
O jovem pesquisador usou seus conhecimentos para reunir provas e documentar os danos causados, preparando um dossiê que seria usado em futuras negociações. Enquanto isso, a vila se unia em protestos pacíficos e campanhas de conscientização, reforçando a importância do respeito à natureza e ao modo de vida que escolheram preservar. Caramelo estava sempre presente, como símbolo da resistência e da esperança. Em meio a essa batalha, surgiu uma nova amizade inesperada. Uma senhora idosa, que até então vivia afastada, decidiu se juntar ao movimento de proteção da vila. Ela trouxe histórias valiosas sobre o passado da região, relatos que enriqueceram o conhecimento da comunidade e fortaleceram o sentimento de pertencimento. Sua motivação era clara: garantir que as futuras gerações pudessem viver em harmonia com a natureza, sem perder as raízes que os sustentavam. A senhora tornou-se uma figura querida, trazendo calma e sabedoria em momentos de tensão. Apesar dos desafios, a vila deu passos importantes. As trilhas foram concluídas com respeito ao ambiente, e os primeiros visitantes chegaram, encantados com a beleza natural e a energia do lugar. O turismo sustentável começou a gerar renda, ajudando a financiar os projetos de preservação e desenvolvimento comunitário. Caramelo, com sua personalidade carinhosa, corajosa e leal, continuava a ser o coração pulsante da vila. Sua presença transmitia segurança, e sua história inspirava a todos a lutar pelo que acreditavam. Mas o conflito interno de Caramelo ainda persistia. Ele se perguntava se era realmente capaz de proteger a todos, se sua força seria suficiente diante das ameaças crescentes. Em momentos de silêncio, sentava-se ao lado da velha figueira, buscando a resposta na energia da natureza e na sabedoria da serpente guardiã. A benzedeira percebeu essa luta e decidiu preparar um ritual especial para ajudar Caramelo a encontrar a confiança que precisava. Ela reuniu a comunidade para celebrar o cachorro Caramelo, orando seu papel como protetor e amigo. Durante a cerimônia, as vozes se uniram em cânticos ancestrais, e cada pessoa compartilhou uma memória ou um agradecimento relacionado a ele. Caramelo sentiu o amor e a gratidão que o cercavam, e uma calma profunda invadiu seu ser. Ele entendeu que a verdadeira força vinha do coração, da conexão com aqueles que amava e da coragem de seguir adiante mesmo diante das dúvidas. Com essa nova clareza, o cachorro Caramelo estava pronto para enfrentar os desafios futuros, sabendo que não estava sozinho e que a vila era mais do que um lugar, era uma família, um lar de amor e respeito pela vida. A vila respirava um ar de renovação e transformação. Depois do ritual de celebração dedicado a Caramelo, algo mudou no coração dos moradores. A presença do cachorro Caramelo se tornou ainda mais importante, não apenas como protetor, mas como símbolo de resistência, amor e união. As sementes plantadas ao longo dos meses estavam florescendo, e a comunidade sentia o peso e a responsabilidade de construir um futuro sustentável e harmonioso. A benzedeira percebeu que o momento era propício para um novo ciclo de ensinamentos. Ela começou a organizar encontros semanais na cabana antiga descoberta na floresta, reunindo os moradores para compartilharem saberes ancestrais e trocar experiências. Essas reuniões se tornaram um espaço de cura e fortalecimento, onde a sabedoria popular, as histórias dos mais velhos e o conhecimento científico se entrelaçavam. Caramelo participava ativamente desses encontros, ficando próximo da benzedeira, atento a cada palavra, cada gesto, como se absorvesse aquele legado para si. A relação entre eles se aprofundava, fortalecendo os laços entre o cachorro Caramelo e a comunidade. Enquanto isso, a professora ampliava o projeto educacional. Ela iniciou um programa de jardinagem comunitária, incentivando as famílias a cultivar hortas orgânicas em seus quintais. Esse projeto tinha dois objetivos: garantir alimentos saudáveis para as famílias e promover o cuidado com a terra. As crianças, entusiasmadas, participaram com alegria, aprendendo sobre o ciclo das plantas, o valor da paciência e a importância da colaboração. Elas tinham em Caramelo um amigo fiel que acompanhava a cada passo, às vezes cavando junto, outras vezes protegendo as mudas dos animais selvagens. Entretanto, nem tudo seguia sem obstáculos. A notícia da empresa que tentará explorar a floresta ilegalmente ainda gerava preocupações. Os documentos apresentados pelo jovem pesquisador indicavam que havia outras áreas vizinhas também ameaçadas por interesses externos, o que indicava um perigo maior e mais complexo.
O homem guardião, com sua experiência em mediar conflitos, sugeriu que a vila se unisse a outras comunidades próximas para criar uma rede de proteção ambiental. A ideia foi recebida com entusiasmo, mas também com a consciência de que enfrentar interesses maiores exigiria coragem, estratégia e união. Para isso, foi criado um conselho intercomunitário, formado por representantes de cada vila, incluindo a benzedeira, a professora, o jovem pesquisador e o homem guardião. Caramelo, claro, era o símbolo vivo dessa aliança, presente em cada reunião e atividade. No meio desse turbilhão de iniciativas, um evento inesperado trouxe uma reviravolta importante. Durante uma patrulha, Caramelo encontrou sinais de uma presença incomum na floresta, vestígios de trilhas feitas por pessoas desconhecidas, além de lixo e marcas de acampamentos temporários. Essa descoberta levantou suspeitas de que caçadores furtivos ou invasores estivessem explorando a região de forma clandestina. A benzedeira e o homem guardião organizaram uma busca cuidadosa, acompanhados pelo cachorro Caramelo, que seguia rastros com seu faro apurado. A operação exigiu paciência e atenção, pois era fundamental evitar confrontos diretos e preservar a segurança de todos. Durante dias, exploraram diferentes áreas da floresta, encontrando pequenos acampamentos abandonados e rastros de animais assustados. A situação evidenciou a fragilidade do ecossistema e a necessidade urgente de reforçar a vigilância. O Conselho Intercomunitário elaborou um plano de ação que incluía treinamentos para os guardiões, uso de equipamentos de monitoramento e parcerias com órgãos ambientais. Paralelamente, um dos moradores mais idosos, inspirado pelas histórias antigas, propôs resgatar as tradições de cantos e danças que celebravam a relação sagrada entre o homem e a natureza. Essas manifestações culturais passaram a ser realizadas mensalmente, reunindo toda a comunidade em momentos de alegria e reflexão. A professora, percebendo o impacto positivo dessas ações, integrou as manifestações culturais ao currículo escolar, valorizando a história local e fortalecendo a identidade das crianças. Caramelo, em suas rondas, percebeu uma mudança no comportamento dos animais da floresta. A presença humana mais consciente e respeitosa parecia estar trazendo equilíbrio, e os sons da mata eram mais harmoniosos, como uma sinfonia natural que embalava as noites e as manhãs. Apesar das conquistas, o conflito interno do cachorro Caramelo ainda se fazia presente. Ele sentia uma responsabilidade enorme, às vezes paralisante, e dúvidas sobre sua capacidade de proteger todos os que dependiam dele. Em um momento de vulnerabilidade, durante uma noite de lua cheia, Caramelo foi até a antiga figueira no centro da floresta. Ali, sob a luz prateada, ele sentou-se silencioso, sentindo o vento que passava entre as folhas e ouvindo o sussurrar das árvores. Era como se a própria natureza o confortasse, transmitindo-lhe força e serenidade. A benzedeira, que o acompanhava discretamente, se aproximou e sussurrou palavras de encorajamento, lembrando-o de que a verdadeira coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de seguir adiante apesar dele. Nos dias que seguiram, Caramelo demonstrou uma nova energia. Ele se tornou mais confiante e determinado, mostrando liderança e proteção não só para a vila, mas para toda a região. Nesse período, surgiu uma amizade especial entre Caramelo e uma criança da vila que enfrentava dificuldades para se comunicar devido a um problema de audição. A criança encontrou no cachorro um amigo fiel e paciente, e juntos exploravam a floresta, descobrindo segredos e aprendendo a confiar um no outro. Essa relação tocou profundamente a comunidade, mostrando que o cuidado e o amor podiam transformar vidas e fortalecer laços. A criança, inspirada por Caramelo, começou a participar ativamente das ações da vila, superando seus desafios com o apoio dos amigos. A vila, agora mais unida e consciente, enfrentava os desafios com coragem e esperança. Os projetos de reflorestamento avançavam, as trilhas ecológicas atraíam visitantes respeitosos, e a cultura local florescia em cada canto. Caramelo, o cachorro Caramelo, era o símbolo vivo dessa transformação. Sua história, marcada por desafios, reviravoltas e superações, inspirava a todos a acreditar que o amor, a coragem e a união podiam construir um mundo melhor. O capítulo termina com uma cena emocionante da comunidade reunida em volta da antiga figueira, sob um céu estrelado, celebrando a vida, a amizade e o futuro que estavam construindo juntos, com Caramelo ao centro, o coração pulsante da vila.
O ar da manhã estava impregnado com um aroma suave de flores silvestres e terra úmida, enquanto a vila despertava sob um céu claro e luminoso. Era o início do último mês daquele ciclo de um ano que transformará para sempre a vida de cada morador, e sobretudo a de Caramelo, o cachorro Caramelo que se tornará mais do que um simples animal de rua, ver agora um símbolo vivo de esperança, coragem e união. O dia prometia ser especial. A comunidade se preparava para celebrar a inauguração oficial do Centro de Conservação, um espaço dedicado à preservação da floresta, ao aprendizado das tradições ancestrais e à promoção do turismo sustentável. A festa reuniria não só os moradores locais, mas também representantes das vilas vizinhas, ONGs e autoridades ambientais, todas unidas pelo mesmo propósito de proteger o vale e suas riquezas naturais. Caramelo, com seu pelo brilhante e olhar atento, caminhava ao lado da benzedeira e do homem guardião. Sentia uma mistura de alegria e responsabilidade pulsando em seu peito. Aquele momento era o ápice de uma jornada que começara com medo e incerteza, quando fora salvo da ameaça inesperada da Piton gigante, e que se desenrolara através de lutas, descobertas, amizades e superações. Ao chegar ao centro, Caramelo foi recebido com aplausos e sorrisos, o que lhe trouxe uma sensação calorosa e confortante. A benzedeira fez um discurso emocionado, falando sobre a importância da harmonia entre humanos e natureza, e sobre a força que vem do amor e da união. O homem guardião destacou o papel de Caramelo como protetor e guardião, lembrando que cada ser, por menor que pareça, tem um papel vital na teia da vida. O jovem pesquisador apresentou dados impressionantes sobre a recuperação da floresta nos últimos meses e explicou as futuras ações para manter o equilíbrio ecológico. A professora, com brilho nos olhos, falou sobre o impacto positivo da educação ambiental nas crianças e no futuro da comunidade. Durante a cerimônia, Caramelo sentiu algo diferente. Uma brisa suave trouxe o som distante de cantos e tambores, uma lembrança das tradições culturais que agora permeavam o cotidiano da vila. Ele olhou para a multidão, onde cada rosto expressava esperança, determinação e gratidão. Naquele momento, uma surpresa aguardava a todos. A senhora idosa, que por muito tempo viveu distante, subiu ao palco e compartilhou uma história emocionante sobre os antigos guardiões da floresta, enfatizando que a missão de proteger a vida é eterna e precisa ser passada de geração em geração. Depois do evento formal, a comunidade se reuniu para uma festa alegre e vibrante, com comidas típicas, danças e muita música. As crianças brincavam, os adultos conversavam animadamente, e Caramelo corria feliz entre todos, sentindo-se verdadeiramente parte de algo maior. No entanto, o que tornava aquele dia ainda mais especial era a sensação de que aquela vitória não era o fim, mas o começo de uma nova era. Caramelo, que durante tanto tempo enfrentará seus próprios medos e dúvidas, compreendia agora que a força vem da conexão sincera com os outros e com a terra que os sustenta. Em meio à festa, Caramelo se aproximou da criança que havia se tornado sua companheira inseparável. Eles sentaram-se juntos à sombra de uma árvore, observando as estrelas que começavam a surgir no céu. A criança, sorrindo, acariciou pelo macio do cachorro, e naquele gesto simples havia uma promessa silenciosa de continuar cuidando, aprendendo e amando. Enquanto o vento sussurrava entre as folhas, Caramelo fechou os olhos por um instante e sentiu a presença da serpente guardiã, um símbolo da sabedoria e da transformação que acompanhou toda a sua jornada. Ele sabia que, embora os desafios continuassem, ele não estava sozinho. A vila, a comunidade e a floresta caminhavam juntos, unidos por um laço indestrutível. A história do cachorro Caramelo, que começou com um momento inesperado de perigo e foi marcada por reviravoltas, descobertas e crescimento, chegava a um capítulo feliz e emocionante. Uma história que mostrava que a verdadeira coragem reside no coração e que o amor e a dedicação podem transformar até mesmo as situações mais difíceis. Naquele vale onde a serpente se move silenciosa e protetora, Caramelo agora era mais do que um simples cachorro de rua, era o guardião do futuro, a ponte entre o passado ancestral e o presente vibrante. Sua jornada inspirava a todos a acreditar que, com esforço, união e respeito, o impossível pode se tornar realidade. E assim, sob o céu estrelado daquela noite especial, a vila celebrou não apenas a inauguração do Centro de Conservação, mas a renovação da esperança, da vida e do amor que unem todos os seres.
Caramelo, feliz e realizado, sabia que aquela era apenas a primeira de muitas histórias que ainda seriam escritas, sempre guiadas pelo brilho do sol, o sussurrar das árvores e o calor dos corações que jamais desistiriam. Fim. Você chegou até aqui? Então comente ou curta e compartilhe. Aproveite e inscreva-se no canal para não perder mais histórias incríveis. Sua ajuda é importante. Até a próxima história.